Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal, se você curte esses relatos, e comenta aí de qual cidade você me assiste. O café esfriava na caneca enquanto eu olhava o nada pela janela. Fazia 3 anos que enterrei Antônio. 3 anos que a casa virou um lugar onde eu apenas existia, respirava, me arrastava de um cômodo para o outro sem razão nenhuma. Acordava sempre antes do sol nascer, quando o céu ainda estava roxo e frio. Cuidava das galinhas, jogava milho no terreiro, varria a poeira vermelha que entrava por todo canto. Comia pouco, às vezes nem comia. À tarde, caminhava até a porteira só para sentir que ainda tinha pernas, que ainda conseguia andar. Depois voltava. À noite, o silêncio me engolia inteira, como bicho grande que mastiga devagar. Aqui no interior de Goiás, entre Porangatu e o nada, a vida é assim, devagar, seca, quente. A estrada de terra vermelha passa bem em frente à minha casa, mas quase ninguém vem por aqui. Só o vento, carregando poeira e lembrança. Às vezes passa um caminhão velho levantando nuvem de barro. Às vezes uma carroça. Mas na maior parte do tempo só tem eu, as galinhas e o barulho dos grilos à noite. Eu não reclamava. Nunca reclamei de nada na vida. A dor me tornara assim, calada, pequena, invisível. Uma mulher que aprendeu a ocupar pouco espaço no mundo. Mas algo dentro de mim ainda pulsava. Algo teimoso que eu não conseguia matar mesmo querendo. Era aquele impulso que me fazia parar quando via um bicho machucado na beira da cerca. Aquela coisa que me obrigava a ajudar, mesmo quando doía, mesmo quando não tinha sentido. Já tinha carregado cachorro atropelado para dentro de casa. Já tinha alimentado gato abandonado por semanas. Já tinha dado abrigo para a mulher que fugiu do marido bêbado. Não sei por quê. Só sei que não consigo ver sofrimento e passar reto. É mais forte que eu. Naquela tarde de céu pesado, início de dezembro, voltei do mercadinho da vila com 2 sacolas leves. Tinha comprado arroz, óleo, sabão, o básico. O dinheiro da costura mal dava, mas eu me virava. Vinha caminhando devagar pela estrada, quando senti o cheiro de chuva no ar. Aquele cheiro de terra molhada que anuncia temporal. Foi quando vi 2 figuras sentadas debaixo do pé de jatobá, bem em frente ao portão da minha casa. Imóveis, encolhidas. Como se o mundo tivesse jogado elas ali e ido embora, sem olhar para trás. Me aproximei devagar, com o coração começando a bater mais rápido. Eram 2 homens, e quando cheguei mais perto, meu peito apertou. Eram idênticos, gêmeos. O mesmo rosto cansado, a mesma pele marcada pelo sol e pelo tempo, a mesma altura, o mesmo jeito de sentar com as costas curvadas. Mas os olhos eram diferentes. Um parecia assustado, alerta, tenso. O outro estava perdido, ausente, como se tivesse desistido de entender o mundo. As roupas estavam gastas, rasgadas nos cotovelos. Os sapatos velhos com sola solta. Não tinham mochila, não tinham nada além de uma mala antiga de couro rachado, daquelas que a gente via em filme antigo. O que parecia mais desperto levantou a cabeça quando me viu. Tentou sorrir, mas não conseguiu direito. "Boa tarde, senhora", disse ele, a voz rouca, trêmula. "Desculpa a gente estar aqui na frente da sua casa." "Vocês estão perdidos?" Perguntei, colocando as sacolas no chão. Ele olhou para o irmão. O outro apertava a mala velha contra o peito com tanta força que os dedos ficaram brancos. "A gente..." começou, mas a voz falhou. Respirou fundo. "A gente foi deixado aqui. Disseram que era só por um tempo." "Deixado por quem?" Silêncio. "Tem família na região?" Silêncio de novo. O que não falava, o tal Elias, como descobri depois, apenas balançou a cabeça. Não. Não tinham ninguém. Não tinham nada. Só aquela mala e o medo estampado nos olhos. A chuva começou a cair,
Primeiro grossa, depois mais forte ainda. Pingos grossos que estalavam na terra seca. O céu escureceu num instante, como acontece aqui no Cerrado quando a tempestade vem de verdade. Olhei para os dois homens se encolhendo embaixo da árvore. Vi a água começando a encharcar as roupas velhas. Vi o jeito que seguravam um ao outro, como criança com medo do escuro, e senti aquele aperto no peito. Não era pena, era reconhecimento. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que eu via no espelho todo dia, o olhar de quem foi deixado para trás. O que se chamava Samuel tentou se levantar, mas as pernas tremiam. Tentou falar que não queriam incomodar, que iam achar um jeito, mas a voz saiu fraca, mentirosa. Não pensei muito, só falei: vocês podem ficar na minha casa pelo tempo que precisarem. Samuel engoliu seco. Os olhos encheram d'água. Elias baixou a cabeça e começou a chorar em silêncio, os ombros tremendo. Peguei as sacolas, fiz sinal para eles me seguirem e caminhei para o portão. A chuva caía forte agora, lavando a estrada, enchendo as poças, fazendo barulho no telhado de zinco. Quando entramos na casa, os dois ficaram parados na porta, pingando água no chão de cimento, como se tivessem medo de sujar, como se não merecessem estar ali. Podem entrar, falei, mais firme. Vocês estão em casa agora. E pela primeira vez em 3 anos, aquelas palavras fizeram sentido de novo. A casa não era mais só minha. Os primeiros dias foram muito estranhos. Samuel e Elias acordavam cedo, sempre antes de mim. Quando eu levantava, às 5:30 da manhã, eles já estavam sentados na beira da cama do quartinho dos fundos, aquele que eu usava para guardar coisas velhas, quietos, imóveis. Pareciam 2 pássaros assustados, esperando o menor barulho para voar. Não faziam som nenhum, não pediam nada. Quando eu oferecia café, agradeciam como se fosse ouro. Bebiam devagar, segurando a caneca com as 2 mãos, como quem tem medo de deixar cair. A mala antiga nunca saía de perto deles. Samuel a carregava de um cômodo para o outro. Quando ia ao banheiro, deixava na porta. Quando sentava para comer, colocava no chão ao lado da cadeira. Elias vigiava de longe, com o canto do olho, como quem tem medo que alguém entre pela janela e roube. Eu não perguntava. Aprendi que tem dor que não se conta logo de cara. Tem segredo que precisa de tempo para sair. Forçar a barra só piora. Fazia comida simples, arroz, feijão, ovo frito, às vezes uma carne quando sobrava dinheiro. Dividia o que tinha sem reclamar. Eles comiam devagar, mastigando cada pedaço como se fosse refeição sagrada. Sempre limpavam o prato. Sempre agradeciam 3, 4 vezes seguidas. Samuel às vezes tentava puxar conversa. Falava sobre o tempo, sobre as galinhas, sobre a cor do céu. Coisas pequenas. Elias só ouvia, mexendo no garfo, olhando para a mesa. Parecia que tinha esquecido como se fala com gente. Com o passar dos dias, comecei a notar detalhes que não batiam. Apesar das roupas velhas, dos sapatos furados, dos cabelos despenteados, os dois falavam diferente. Usavam palavras bonitas, escolhidas, que gente simples do interior não usa. Samuel comentou sobre um livro uma vez, um tal de Machado de Assis. Eu nunca tinha ouvido falar. Elias, numa tarde, olhou para o céu carregado e disse baixinho: esse tipo de formação de nuvens anuncia tempestade com granizo. Falou certinho como professor. Não eram homens simples, ou pelo menos não tinham sido sempre. Aos poucos, fui deixando eles mais à vontade. Mostrei onde ficava cada coisa na casa. Disse que podiam pegar água quando quisessem, que podiam acender a luz do quarto à noite. Samuel agradecia. Elias só acenava com a cabeça, mas nos olhos havia uma gratidão tão grande que chegava a doer. Uma tarde voltei da vila e encontrei o quintal varrido. A lenha que estava jogada foi empilhada direitinho. Os baldes que estavam virados foram organizados. Não tinha pedido nada, eles tinham feito por conta. Não precisavam, falei, mas a voz saiu mole. A gente quer ajudar, Samuel respondeu.
A senhora já fez demais por nós. Demais. Eu tinha dado só um teto e comida, coisas básicas. Mas para eles era tudo. Quando eu perguntava de onde vinham, Samuel desviava, mudava de assunto depressa, falava de outra coisa qualquer. Elias ficava tenso, o corpo inteiro endurecendo. Havia medo neles, medo de ser reconhecido, de ser encontrado, de confiar demais. À noite, eu os ouvia conversando baixo no quarto, vozes sussurradas, urgentes. Uma vez, escutei Samuel chorando. Não era choro alto, era aquele choro sufocado, de quem não quer incomodar ninguém. Elias tentava acalmar, mas a própria voz também tremia. Eu deitava na minha cama, do outro lado da parede fina, e ficava pensando: que tipo de vida arranca dois homens de tudo e os joga numa estrada de barro no meio do nada? Que tipo de desgraça faz irmão agarrar irmão assim, com tanta força, com tanto medo? E por que o destino tinha trazido eles justamente para minha porta? Justamente para mim, que mal conseguia cuidar de mim mesma. Mas no fundo, eu já sabia a resposta. A gente se encontra quando precisa. Dor chama dor. Solidão reconhece solidão de longe. A chuva chegou de verdade numa quinta-feira à noite. Não era aquela garoa mansa que molha devagar. Era o tipo de temporal que arranca telha, derruba árvore, alaga estrada e deixa a gente ilhado por dias. O vento começou a soprar forte antes mesmo do sol se pôr. As galinhas se recolheram cedo, inquietas. O céu ficou preto, pesado, ameaçador. Quando a chuva começou, parecia que o mundo ia acabar. O barulho no telhado de zinco era ensurdecedor. O vento batia nas janelas com tanta força que eu tive medo do vidro quebrar. A luz piscou 2 vezes, tremeu e apagou de vez. Acendi velas. Samuel ajudou a fechar as frestas das janelas com pano velho. Elias ficou parado no meio da sala, olhando para a porta da frente, como se esperasse alguém entrar a qualquer momento. O corpo todo tenso, os olhos arregalados. Ninguém vai chegar aqui com esse tempo, falei, tentando acalmar. A estrada deve estar intransitável já. Ele não respondeu. Só apertou a mala contra o peito, como sempre fazia quando ficava nervoso. A madrugada foi longa. O barulho da chuva e do vento encobria tudo, mas mesmo assim eu conseguia ouvir os dois conversando baixo no quarto. Dessa vez, a voz era diferente. Não era só medo, era decisão, como se estivessem combinando alguma coisa importante. Fiquei acordada a noite toda, ouvindo a tempestade destruir o quintal lá fora. Pensando em Antônio, pensando em como a vida tinha me levado até ali, pensando naqueles 2 homens estranhos que tinham aparecido do nada e que agora dormiam, ou tentavam dormir, na minha casa. Quando o dia clareou, a chuva tinha dado uma trégua, mas o estrago era grande. Galhos caídos por todo lado, a cerca dos fundos tinha desabado. O terreiro virou um lamaçal vermelho. Samuel veio até a cozinha. Tinha o rosto marcado, os olhos fundos de quem não pregou o olho. Sentou na cadeira de madeira, aquela que era do Antônio e que ninguém mais sentava desde que ele morreu. As mãos tremiam sobre a mesa. A senhora merece saber, disse ele, a voz baixa, olhando para o chão. Senti o coração apertar. Sabia que alguma coisa ia mudar naquele momento. Elias apareceu atrás dele, segurando a mala. Veio devagar, os passos lentos, pesados. Colocou a mala sobre a mesa com cuidado, como quem coloca uma criança para dormir. Olhou para mim, depois para o irmão, e abriu. Dentro não tinha roupa, tinha papel. Documento velho, amarelado pelo tempo. Foto antiga, desbotada. Nome escrito à mão em tinta que já estava sumindo. Tinha certidão de nascimento. Tinha escritura de terra. Tinha carta com timbre dourado. Samuel respirou fundo, passou a mão no rosto e começou a falar. A gente não é só 2 irmãos perdidos, senhora. A gente foi alguém. A família da gente tinha nome, tinha posses, terra, fazenda grande, casa na cidade. Parou, engoliu seco,
continuou. Quando nossos pais morreram, a gente era novo ainda. 18 anos. A família brigou por tudo. Tio contra tio, primo contra primo. Gente que a gente amava virou inimigo da noite pro dia. Queriam ficar com tudo. E a gente, por ser os mais novos, os mais fracos, virou estorvo. A voz falhou. Elias colocou a mão no ombro do irmão. Pela primeira vez desde que chegaram, ele falou. Eles tiraram a gente de casa à força, falsificaram papel, sumiram com documento, apagaram nosso nome de tudo, como se a gente nunca tivesse existido. Samuel continuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A gente passou anos fugindo, mudando de cidade, trabalhando em qualquer coisa, sempre com medo de ser reconhecido, sempre com medo de ser achado por quem ainda quer a gente longe. Ou pior. Elias abriu um dos papéis velhos. Era uma foto. 2 meninos idênticos, vestidos de terno, sorrindo na frente de uma casa enorme. Crianças felizes que não sabiam o que o futuro guardava. A mala guarda tudo que restou. Samuel sussurrou. Certidão, foto da nossa mãe, papel de terra que a gente nunca vai poder pisar de novo. É tudo que a gente ainda é. Tudo que a gente foi antes de perderem o direito de existir. Fiquei quieta. Não chorei. Não me levantei. Só fiquei ali, sentada, deixando aquelas palavras entrarem devagar dentro de mim. Olhei para os dois. Vi homens quebrados. Vi meninos que viraram velhos antes do tempo. Vi dor que eu conhecia bem, só que de outro jeito. Eu também sei o que é isso, falei por fim, a voz baixa, mas firme. Quando o Antônio morreu, eu não perdi só ele. Perdi quem eu era com ele. Perdi a mulher que ria, que sonhava, que acreditava em amanhã. Fiquei vazia. Fiquei ninguém. Samuel levantou os olhos vermelhos para mim. Mas a senhora ainda tem nome, ele disse. Ainda tem documento. Ainda existe no mundo. E vocês também, respondi. Enquanto tiverem um ao outro, enquanto lembrarem de quem são, vocês existem. Elias soltou a mala pela primeira vez desde que tinham chegado. As mãos caíram sobre a mesa, cansadas, e ali, naquela cozinha simples, cercada de chuva e silêncio, com vela acesa e cheiro de café requentado, a gente se entendeu sem precisar de mais palavra nenhuma. Às vezes, a dor une mais que a alegria. E às vezes, a gente só precisa que alguém veja, que alguém reconheça, que alguém diga, eu sei, eu também já estive aí. A chuva passou, mas a estrada ficou intransitável por 3 dias completos. Era só lama vermelha, buracos fundos, poças enormes. Nenhum carro conseguiria passar ali sem atolar até o eixo. Samuel e Elias ajudavam no que podiam. Consertaram a cerca dos fundos com arame velho que acharam no paiol. Limparam a calha entupida de folhas e galhos. Organizaram as ferramentas que estavam jogadas. Trabalhavam em silêncio, mas era um silêncio diferente agora. Não tinha mais tanto medo. Tinha alívio. Como se dividir o segredo tivesse tirado parte do peso. Eles riam às vezes. Não muito, mas riam. Samuel contava histórias da infância, de travessura que faziam idênticos para confundir a mãe. Elias sorria, acrescentava detalhes, mexia a cabeça lembrando. Eu ficava na varanda costurando e ouvindo, e sentia algo estranho crescendo dentro de mim. Algo que eu pensei que tinha morrido com o Antônio. Era uma sensação de pertencimento, de fazer parte de alguma coisa de novo. Foi no 4º dia, quando a estrada já tinha secado o suficiente para passar carro, que tudo mudou. Eu estava no quintal estendendo roupa no varal quando ouvi o barulho. Motor a diesel. Caminhonete vindo devagar pela estrada de barro. Meu coração disparou no peito. Deixei a bacia cair. Entrei correndo pela porta dos fundos. Tem alguém vindo, falei, ofegante. Samuel estava na sala. Ficou pálido na hora. Se encostou na parede como se as pernas tivessem falhado. Elias levantou da cadeira tão rápido que derrubou o copo d'água. Foi correndo buscar a mala. No eles nos acharam,
Samuel sussurrou a voz rouca de pavor. Eu sabia que iam achar. A caminhonete parou bem em frente ao portão. Era uma Toyota velha, branca, com a lataria amassada. 2 homens desceram. Um era alto, de chapéu, óculos escuros. O outro era mais baixo, atarracado, com cara de poucos amigos. O alto abriu o portão sem pedir licença e gritou: Dona da casa, tem alguém aí? Olhei para os irmãos. Samuel estava tremendo. Elias segurava a mala com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Vi o terror nos olhos deles. Vi homens que tinham sobrevivido a tanto, prontos para desistir de tudo agora. E algo em mim se levantou. Algo antigo, forte, que eu nem sabia que ainda existia. Fiquem aqui dentro, falei, baixo, mas firme. No quarto dos fundos, tranquem a porta, não façam barulho, não saiam por nada. Mas, senhora, Samuel começou. Vão, cortei. Agora. Eles obedeceram, sumiram pelo corredor. Ouvi a porta do quarto fechar devagar. Respirei fundo, alicei o vestido velho, passei a mão no cabelo e saí para o terreiro. Os 2 homens já estavam no meio do quintal olhando em volta. O alto tirou os óculos quando me viu. Boa tarde, disse ele, mas não tinha nada de bom na voz. Era dura, fria. Boa tarde, respondi, parando a uns 3 metros deles. A senhora mora sozinha aqui? Moro. Não tem ninguém mais na casa? Só eu. Ele me mediu de cima a baixo. O outro ficou quieto, mas tinha a mão no bolso, tenso. A gente está procurando 2 pessoas, o alto continuou. 2 irmãos, gêmeos. A senhora viu alguém assim por aqui nos últimos dias? Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que eles estavam ouvindo, mas mantive o rosto parado. Não vi ninguém. Tem certeza? Eles podem ter passado por essa estrada ou pedido ajuda. Tenho certeza. A senhora sabe que mentir pra gente não é uma boa ideia, né? Ele deu um passo à frente. A voz ficou mais baixa, mais ameaçadora. É assunto de família, assunto sério. Se a senhora viu e não falar, pode ter problema. Senti o medo subindo pela espinha, mas não desviei o olhar. Já falei que não vi ninguém. Aqui só moro eu. Sou viúva, vivo sozinha há 3 anos. Não gosto de visita. E não gosto de gente estranha entrando no meu terreiro sem pedir licença. O silêncio que caiu foi pesado. O homem me olhou por um tempo que pareceu eterno. O outro tirou a mão do bolso, deu um passo para o lado, olhando para casa. A gente pode dar uma olhada dentro? O baixo perguntou. Não, respondi seca. Não pode. E se a gente insistir? Aí eu grito. O vizinho mais próximo mora a 2 quilômetros. Ele vem armado quando ouve grito de mulher. Era mentira. O vizinho mais próximo tinha mais de 5 quilômetros. E era surdo, mas eles não sabiam. O alto colocou os óculos de volta. Olhou para o parceiro. Trocaram um olhar que eu não consegui decifrar. Tá bom, senhora, ele disse por fim. Se a senhora vir alguém, avisa. Deixa recado no mercadinho da vila. Fala que é pro João. Pode deixar. Menti de novo. Eles voltaram para a caminhonete. Mas antes de entrar, o alto se virou mais uma vez. Ah, e senhora? Fez uma pausa. Cuidado com quem a senhora ajuda. Às vezes a gente acha que está fazendo caridade, mas está colocando a própria vida em risco. Não respondi. Só fiquei parada, braços cruzados, olhando eles irem embora, levantando poeira vermelha na estrada. Quando o barulho do motor sumiu completamente, minhas pernas falharam. Sentei no chão do terreiro mesmo, tremendo inteira. A porta da casa se abriu devagar. Samuel e Elias saíram ainda pálidos. Vieram correndo, se ajoelharam do meu lado. Por que a senhora fez isso? Samuel perguntou, a voz embargada, os olhos cheios d'água. Por quê? A senhora nem nos conhece direito. A gente pode ser gente ruim, pode ser criminoso, qualquer coisa. Olhei para ele, depois para Elias, depois para os 2 juntos. Vocês não são gente ruim, falei, a voz ainda tremendo. Gente ruim não chora de gratidão por um prato de comida.
Não trabalha sem pedir nada em troca. Não cuida de mala velha como se fosse tesouro só porque tem foto da mãe dentro. Limpei as lágrimas que começaram a cair. Eu fiz isso porque sei o que é ser deixado para trás. Porque sei o que é o mundo virar as costas para a gente. E porque sei que ainda tem gente nesse mundo que vale a pena proteger. Samuel me abraçou. Depois Elias. E os três ficamos ali, sentados no chão vermelho do terreiro, chorando e tremendo, unidos por algo que não tinha nome, mas que era mais forte que medo, mais forte que prudência. Era a humanidade. Simples assim. Naquela noite, os três ficamos acordados até tarde, conversando de verdade pela primeira vez. Sem segredo, sem medo. Eles contaram tudo. Da mãe que perderam quando tinham 12 anos, do pai que morreu de desgosto 2 anos depois, da casa grande em Minas Gerais onde brincavam de criança, do tio que forjou o testamento, dos primos que viraram inimigos, do advogado que sumiu com os papéis, dos anos fugindo, se escondendo, sobrevivendo de bico, sempre juntos porque era tudo que tinham. Eu contei do Antônio, de como a gente se conheceu na festa de São João, de como ele era engraçado, trabalhador, sonhador. Das manhãs tomando café na varanda, dos planos que a gente fazia, do dia em que o coração dele parou no meio da roça e eu fiquei sozinha com um mundo que não fazia mais sentido nenhum. E conversando, chorando, lembrando, a gente descobriu uma coisa simples, mas profunda. A gente se salva assim, dividindo a dor até ela ficar mais leve, carregando junto o peso que sozinho esmaga, sendo testemunha da história um do outro. Quando o sol nasceu, estava diferente. Não éramos mais 3 estranhos dividindo um teto. Éramos 3 sobreviventes que tinham se encontrado no meio do caminho. E isso mudava tudo. Samuel e Elias ficaram mais 2 semanas completas. Nesse tempo, a casa deixou de ser só minha. Não sei quando aconteceu exatamente, mas num determinado momento percebi que tinha parado de pensar minha cozinha, minha varanda, meu quintal. Tinha virado nossa cozinha, nossa varanda, nosso quintal. Viramos 3 pessoas dividindo o mesmo teto, o mesmo pão, a mesma água, a mesma esperança de que amanhã podia ser diferente de ontem. Eles consertaram o fogão velho que vivia falhando. Samuel, que entendia de mecânica, desmontou a coisa toda e montou de novo. Pintaram a cerca que estava descascando. Elias, que tinha jeito para planta, cavou um pedaço de terra nos fundos e plantou uns pés de couve, tomate, pimentão. Pequenas coisas, mas eram coisas que faziam a casa respirar de novo, que faziam ela parecer viva. Às tardes, a gente sentava na varanda. Eu costurava. Samuel lia um livro velho que tinha achado no armário. Elias ficava olhando o horizonte, mais calmo agora, menos assustado. Às vezes, a gente conversava. Às vezes, ficava em silêncio. Mas era um silêncio bom. Não pesava mais. Uma noite, Samuel perguntou sobre o Antônio. Quis saber como ele era, que tipo de homem era. Falei. Contei das manias dele, das piadas ruins, do jeito carinhoso. E pela primeira vez em 3 anos, consegui sorrir, lembrando. Não doeu tanto quanto antes. Elias disse baixinho que eu parecia uma pessoa diferente agora, mais leve, menos triste. E era verdade. Numa tarde de sol forte, Samuel veio até a varanda onde eu descascava mandioca para o almoço. Sentou no banco de madeira que o Antônio tinha feito. Ficou quieto um tempo, mexendo nas mãos. A gente precisa ir embora, disse ele por fim, a voz serena, mas triste. Parei de descascar. Senti algo apertar no peito. Por quê? Não porque a gente quer, senhora. A gente ficaria aqui para sempre se pudesse. Mas ficar aqui coloca a senhora em risco. Aqueles homens podem voltar, podem fazer pergunta na vila, podem descobrir. E aí, não terminou, não precisava. Elias apareceu na porta, segurando a mala, mas dessa vez os ombros estavam mais leves, o rosto menos tenso.
A gente tem um lugar para ir, ele disse, e foi a frase mais longa que eu tinha ouvido dele em 2 semanas. Um amigo antigo ofereceu trabalho numa serraria no Pará. Ninguém conhece a gente lá. Fica longe de tudo. A gente pode recomeçar. Continuei descascando a mandioca para ter o que fazer com as mãos. Sentia os olhos arderem, mas não queria chorar na frente deles. Quando vocês vão? Amanhã cedo, antes do sol esquentar. O ônibus passa na vila às 6. Fiquei quieta, desquei mais uma mandioca. Senti uma lágrima cair, depois outra. Limpei rápido com as costas da mão. Então tá bom, falei, a voz embargada. Mas esperem aqui. Entrei na casa, fui até o quarto, puxei a caixinha de lata debaixo da cama, aquela onde eu guardava o dinheiro das costuras. 3 anos de economia. Não era muito, mas era tudo que eu tinha. Voltei para a varanda e coloquei nas mãos do Samuel. Levem isso! Ele abriu, viu o dinheiro, os olhos arregalaram. Não, senhora, não podemos, isso é seu. A senhora precisa. Vocês precisam mais. Cortei. Vão precisar de ônibus, comida na estrada, um lugar para ficar até começar a trabalhar. Peguem. Mas não é favor, falei firme, segurando a mão dele. É o que a gente faz por quem a gente quer bem. Samuel começou a chorar. Elias veio perto, colocou a mão no meu ombro, e os 3 ficamos ali, abraçados, chorando baixinho, sabendo que aquilo ia acabar, mas que tinha valido cada segundo. A senhora salvou a gente. Samuel sussurrou. Salvou nossa vida. Balancei a cabeça. A gente se salvou, corrigi. Os 3. Eles partiram no dia seguinte, bem cedo, quando o céu ainda estava cinza e o ar fresco. Fiz café reforçado. Preparei pão com manteiga, bolo de fubá. Embrulhei tudo num pano limpo para eles comerem na estrada. Separei as roupas que o Antônio usava e que estavam guardadas no armário há 3 anos. Não serviam perfeito, mas serviam. Samuel e Elias vestiram as roupas limpas, pentearam o cabelo, lavaram o rosto. Pareciam outros homens. Tinham chegado quebrados. Estavam saindo inteiros. Quando foi hora de ir, ficamos na porta. Não tinha muito o que falar. Tinha sido dito tudo o que precisava. Samuel me abraçou forte, sussurrou no meu ouvido. Obrigado por nos ver, por nos enxergar quando o mundo todo tinha parado de olhar. Elias me abraçou também, e para minha surpresa, ele falou com a voz clara. A senhora é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Dei a mala de volta, dei a sacola com comida. Dei o dinheiro que eles tinham tentado devolver na véspera e que eu tinha recusado. E os vi partir. Caminharam pela estrada de terra vermelha, os 2 juntos, as mochilas nas costas, a mala antiga entre eles. Viraram na curva, acenaram uma última vez e sumiram. Fiquei parada no terreiro até a poeira baixar completamente, até o silêncio voltar. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Voltei para dentro devagar. A casa estava quieta, mas não vazia. Tinha mudado. Tinha vida agora. A caneca do Antônio ainda estava no armário. O banco de madeira que ele fez ainda estava na porta. Mas agora havia 2 cadeiras novas na mesa, feitas por Samuel nos últimos dias. Havia couve brotando no quintal, plantada por Elias. Havia o cheiro de tinta fresca na cerca. Havia marcas de que outras vidas tinham passado por ali e deixado algo bom para trás. Fiz café. Sentei na varanda com a caneca quente nas mãos. Olhei para o horizonte vermelho, para o céu imenso do cerrado, para a estrada vazia que seguia até onde a vista alcançava. E entendi. A vida não devolve o que a gente perde. Não traz de volta quem se foi. Não apaga a dor. Mas às vezes, quando a gente abre a porta para o inesperado, quando a gente para de ter medo e resolve ajudar, ela coloca no nosso caminho quem também precisa ser salvo. E no final, a gente descobre que salvar o outro é uma forma de se salvar também, que dividir a dor alivia o peso, que a solidão só acaba quando a gente deixa alguém entrar. O vento bateu nas janelas, mas dessa vez não trouxe só poeira e lembrança, trouxe a certeza de que eu ainda importava,
de que minha vida ainda tinha sentido, de que havia esperança, mesmo nas estradas mais desertas, mesmo nos dias mais secos, mesmo nos corações mais machucados. Tomei o último gole de café e sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O silêncio tinha mudado. Não pesava mais. Agora, curava. E pela primeira vez, em 3 longos anos, eu me senti viva de novo. Inteira. Pronta para continuar. Porque tinha aprendido que a gente não vive só para si. A gente vive para os encontros, para os abraços, para as histórias que se cruzam no meio do caminho e mudam tudo. E isso, no final, era tudo que importava. Os dias seguintes à partida dos irmãos foram os mais difíceis. Acordei no sábado e a casa estava vazia de novo. Mas era uma solidão diferente da que eu conhecia. Antes, quando o Antônio morreu, o vazio tinha chegado aos poucos, como água enchendo um balde furado. Demorei meses para perceber que estava completamente só. Mas dessa vez, a ausência dos irmãos bateu de uma vez, forte e clara. Levantei cedo, como sempre. Fui até a cozinha fazer café, coloquei água para ferver e, sem pensar, peguei 3 canecas. Quando percebi, parei no meio do movimento. 3 canecas. Uma para mim, uma para o Samuel, uma para o Elias. Mas eles não estavam mais ali. Guardei 2 de volta no armário. Tomei o café sozinha, em silêncio, olhando para as cadeiras vazias ao redor da mesa. As cadeiras que Samuel tinha feito com suas próprias mãos nos últimos dias antes de partir. Madeira de lei, bem lixada, encaixe perfeito. Ele tinha capricho, tinha jeito para coisa. Depois do café, saí para o quintal. As galinhas ciscavam tranquilas no terreiro. O sol já esquentava forte, mesmo sendo cedo. Olhei para o canteiro que Elias tinha feito. Os pés de couve estavam brotando, verdes e firmes. O tomate começava a dar flor. A terra estava bem cuidada, com aquela cobertura de palha seca que ele tinha colocado para segurar a umidade. Fiquei ali parada, olhando aquelas plantas crescendo. E me dei conta de uma coisa. Os irmãos tinham ido embora, mas tinham deixado vida para trás. Coisas vivas, coisas que iam continuar crescendo mesmo sem eles aqui. Era como se parte deles tivesse ficado. Passei a mão nas folhas da couve, sentindo a textura áspera. Lembrei do jeito que Elias cavava a terra, concentrado, suando, mas feliz. Ele falava pouco, mas quando mexia com planta, parecia que encontrava alguma paz. A terra não julga ninguém, ele tinha dito uma vez, quase sussurrando. A gente planta, cuida e ela devolve. Simples assim. Voltei para dentro. Peguei o pano e comecei a limpar a casa. Varri, passei pano no chão. Tirei a poeira dos móveis. Arrumei os lençóis do quartinho dos fundos, aquele onde eles tinham dormido. O quarto cheirava diferente agora. Não era mais só mofo e coisa guardada, tinha cheiro de gente, de sabonete, de roupa limpa, de vida. Sentei na beirada da cama e olhei em volta. Quantas vezes eu tinha entrado naquele quarto nos últimos 3 anos antes deles chegarem? Talvez 5, 6 vezes, só para jogar alguma coisa velha lá dentro e fechar a porta de novo. Mas nas últimas 2 semanas, aquele quarto tinha sido um lar. 2 homens tinham dormido ali, sonhado ali, chorado ali, se abrigado ali. Levantei e fui até a janela. Abri. O vento quente entrou, trazendo cheiro de capim seco. Lá fora, a estrada vermelha seguia vazia até sumir no horizonte. Será que eles tinham chegado bem? Será que o ônibus não tinha atrasado? Será que tinham conseguido comer alguma coisa na estrada? Balancei a cabeça. Eles eram crescidos, eram homens feitos, iam ficar bem. Mas mesmo assim o peito apertava. A primeira semana foi estranha. Eu me pegava fazendo comida demais. Colocava arroz para 3 pessoas. Fritava 4 ovos em vez de 1. Só quando ia servir é que lembrava. Não tinha ninguém mais ali. Jogava fora. Não conseguia comer tudo. Uma tarde estava costurando na varanda quando ouvi barulho vindo dos fundos. Meu coração pulou. Levantei rápido, quase derrubando a cesta de linha. Samuel? Pensei. Elias?
Corri até lá. Mas era só o vento batendo no portão do galinheiro que tinha ficado mal fechado. Voltei para a varanda com o peito apertado. Que ridículo! Claro que não eram eles. Eles tinham ido embora. Tinham uma vida nova começando longe daqui. Mas uma parte de mim ainda esperava ouvir a voz do Samuel comentando alguma coisa. Ou ver o Elias passando quieto com o regador, indo molhar as plantas. À noite, o silêncio era pior. Deitava na cama e ficava ouvindo. Antes deles chegarem, eu tinha me acostumado com o silêncio. Tinha virado parte de mim. Mas agora, depois de 2 semanas ouvindo vozes baixas conversando no quarto ao lado, depois de ouvir passos no corredor, depois de ouvir tosse, suspiro, ronco leve, o silêncio voltou diferente. Voltou pesado de novo. Várias vezes acordei no meio da noite achando que tinha ouvido alguma coisa. Me levantava, ia até o corredor, olhava para o quarto dos fundos. A porta estava fechada. Tudo quieto. Tudo vazio. Voltava para a cama e demorava a dormir de novo. Passaram 2 semanas, 3, 1 mês. A vida foi voltando ao normal, ou pelo menos ao que tinha sido antes. Acordava cedo, cuidava das galinhas, ia para a vila 2 vezes por semana buscar o básico, costurava, comia pouco, deitava cedo. Mas tinha algo diferente agora, algo que eu não conseguia nomear direito. Era como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim e não fechasse mais. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. No mercadinho da vila, a dona Neuza atendia todo mundo, mas estava sempre cansada. Tinha olheiras fundas. As mãos tremiam quando pegava o troco. Um dia, perguntei se estava tudo bem. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Tá sim, dona. É só o cansaço. Meu marido tá doente, eu cuido dele de noite e trabalho de dia, mas a gente se vira. Antes eu teria dado um sorriso de volta e ido embora. Mas dessa vez, parei. Se precisar de alguma coisa, falei, pode me chamar. Moro ali na Estrada Velha, sabe onde é? Posso ajudar no que for. Ela me olhou surpresa. Depois os olhos encheram d'água. Obrigada, dona, de coração. Saí do mercadinho e percebi que estava sorrindo. Outra vez, vi um cachorro mancando na beira da estrada. Magro, sujo, com uma pata machucada. Antes, eu teria passado reto, ou no máximo jogado um resto de comida. Mas parei. Chamei. Ele veio devagar, desconfiado. Peguei no colo, trouxe para casa, lavei o ferimento, dei comida, água. Ficou. Dei o nome de Trovão, porque apareceu numa tarde de trovoada. Agora tinha companhia de novo. Não era a mesma coisa que ter gente, mas era alguma coisa. Trovão dormia no corredor. Seguia eu pelo quintal. Latia quando via estranho. Era bom ter algo vivo por perto de novo. 2 meses depois que os irmãos partiram, recebi a primeira carta. Estava voltando da vila quando o Zé do Correio me parou na estrada. Ele passava de moto 1 vez por semana levando correspondência para quem morava mais afastado. Dona, tem uma carta para a senhora. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Era papel bom, branco, sem dobra. No canto, um selo do Pará. Agradeci e segui para casa quase correndo. Trovão correu junto, achando que era brincadeira. Sentei na varanda. Abri o envelope com cuidado para não rasgar. Dentro, uma carta escrita à mão. A letra era caprichada, inclinada, bonita. Querida dona, era o Samuel. Reconheci o jeito de falar dele nas primeiras linhas. Lia devagar, saboreando cada palavra. Eles tinham chegado bem. A viagem tinha sido longa, cansativa, mas tranquila. Pegaram ônibus até Belém, depois outro até uma cidade pequena chamada Paragominas. De lá, foram de caminhão até a serraria. O lugar era simples. Alojamento com outros trabalhadores. Comida básica. Trabalho pesado. Mas era trabalho honesto. Ninguém fazia pergunta. Ninguém queria saber do passado. Elias está melhor,
escreveu o Samuel. Ele fala mais, sorri às vezes, está fazendo amizade com um senhor que trabalha na cozinha e que planta horta nos fundos da serraria. O Senhor está ensinando ele. Elias passa as tardes livres lá, mexendo na terra. A senhora deveria ver a alegria nos olhos dele quando uma semente brota. Sorri lendo aquilo. Conseguia imaginar perfeitamente o Elias ajoelhado na terra, sujo de barro, mas feliz. Eu estou aprendendo mecânica de máquinas pesadas. É difícil, mas gosto. O chefe disse que se eu me sair bem, posso virar operador, paga melhor. No final da carta tinha um trecho que me fez chorar. A senhora salvou nossas vidas, dona. Não só porque nos deu abrigo quando a gente não tinha mais nada, mas porque nos fez lembrar que ainda somos humanos, que ainda merecemos dignidade, que ainda podemos recomeçar. Eu sei que a senhora também estava sozinha, sei que estava sofrendo. Mas no meio da sua própria dor, a senhora parou para cuidar de 2 estranhos que apareceram do nada. Isso é raro, isso é sagrado. A gente nunca vai esquecer. Vamos mandar dinheiro assim que der. Sei que a senhora não vai querer, mas queremos devolver o que nos deu. Não por obrigação, mas porque é justo. Cuide-se, coma direito, descanse, sorria de vez em quando. A senhora merece ser feliz. Com todo carinho e gratidão, Samuel e Elias. Dobrei a carta devagar. Segurei contra o peito e chorei. Chorei de alívio, chorei de saudade, chorei de felicidade por saber que eles estavam bem e chorei porque pela primeira vez em muito tempo senti que tinha feito algo que importava, algo que ia além de mim mesma, algo que tinha mudado vidas. As cartas viraram rotina. A cada 15 dias, 20 dias, chegava uma nova. Às vezes era o Samuel quem escrevia. Outras vezes era o Elias. A letra dele era mais travada, menos bonita, mas tinha um carinho especial em cada palavra. Eles contavam do dia a dia, das dificuldades, das pequenas vitórias. Samuel foi promovido, virou operador de máquina, ganhava quase o dobro agora. Elias montou uma horta grande nos fundos da serraria e vendia verdura para os trabalhadores. Juntava um dinheirinho extra, estavam economizando, queriam alugar uma casinha só deles, pequena, mas deles. Pela primeira vez em anos, a gente consegue planejar o futuro, escreveu o Samuel numa carta. Antes, era só sobreviver um dia de cada vez. Agora a gente consegue pensar em amanhã, em semana que vem, em mês que vem. É uma sensação estranha, mas boa. Eu respondia todas as cartas. No começo tinha dificuldade. Não sabia o que escrever. Minha vida era tão igual, tão parada. O que eu tinha para contar? Mas aí comecei a reparar que tinha sim. Contei do trovão, de como ele tinha engordado e ficado forte, de como latia para qualquer barulho estranho e me fazia sentir segura. Contei da horta do Elias, que continuava produzindo. Tinha colhido couve, tomate, pimentão, até tinha dado uns pés de quiabo que ele tinha plantado escondido e eu só descobri quando brotou. Contei que tinha começado a costurar mais, que a dona Neuza tinha passado meu nome para umas mulheres da vila e agora eu tinha encomenda quase toda semana. Não era muito dinheiro, mas ajudava. Contei que tinha pintado a cozinha, branco. Ficou bonita, mais clara. E contei numa carta algo que me surpreendeu ao escrever. Eu estou diferente. Não sei explicar direito, mas é como se vocês tivessem acordado algo em mim que estava adormecido. Antes, eu só existia. Agora, eu vivo. Reparo nas coisas. Converso com as pessoas. Ajudo quando posso. E não dói tanto quanto antes. A resposta do Samuel veio rápido. A senhora não nos salvou sozinha, dona. A gente se salvou junto. E isso fez diferença para todo mundo. 6 meses depois, chegou uma carta diferente. Era mais grossa. Tinha algo dentro além do papel. Abri com cuidado. Dentro do envelope, além da carta, tinha dinheiro. Várias notas. Contei. Era quase metade do que eu tinha dado a eles quando partiram. A carta explicava:
Dona, sei que a senhora vai querer recusar, mas por favor, aceite. Não é caridade, não é pena. É só a gente tentando equilibrar as coisas. A senhora nos deu tudo quando não tinha nada. Agora, a gente pode devolver um pouco. Use como quiser. Compre algo para a senhora. Conserte alguma coisa na casa. Ou guarde. Mas aceite, por favor. Fiquei com o dinheiro na mão, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria mandar de volta. Eles precisavam mais que eu. Estavam recomeçando do zero. Mas outra parte entendia. Eles precisavam fazer aquilo. Precisavam sentir que não eram só receptores de caridade, que podiam dar também, que eram capazes. Guardei o dinheiro e na próxima carta agradeci. Obrigada. Vou usar para consertar o telhado que está vazando no quarto dos fundos e para comprar galinha nova. As minhas estão velhas e não botam mais direito. A resposta veio com uma felicidade que dava para sentir através das palavras. Que bom, dona, que bom mesmo. 1 ano depois da partida dos irmãos, minha vida estava completamente diferente. A casa tinha mudado. Tinha consertado o telhado, como prometi. Pintei as paredes que estavam descascadas. Troquei as lâmpadas queimadas. Comprei galinhas novas, produtivas. O quintal estava cheio de verdura. Tinha até montado um galinheiro maior, mais organizado, mas a mudança maior não era na casa, era em mim. Eu tinha voltado a me arrumar. Não muito, nada exagerado, mas penteava o cabelo com cuidado. Passava um batom quando ia para a vila. Usava vestido limpo, passado. Tinha voltado a conversar com as pessoas. Antes eu ia no mercadinho, comprava e ia embora. Agora, ficava uns minutos conversando com a dona Neuza. Perguntava da família. Oferecia ajuda quando via que ela estava sobrecarregada. Fiz amizade com a dona Lourdes, que morava uns 3 quilômetros estrada abaixo. Ela era viúva também. A gente se visitava uma vez por mês, tomava café, conversava sobre a vida, sobre os maridos que se foram, sobre a solidão, sobre como seguir em frente. Era bom ter com quem falar. Tinha voltado a ir na igrejinha da vila também. Não era muito religiosa. Nunca fui. Mas ia de vez em quando, mais pela companhia que pela reza. As mulheres de lá eram boas, acolhedoras. Não faziam pergunta demais. Uma delas, a dona Cida, me convidou para participar do grupo de costura da igreja. Elas se reuniam toda terça-feira à tarde para fazer toalha, pano de prato, artesanato. Vendiam na feira e dividiam o dinheiro. Aceitei. Era bom estar entre pessoas de novo. Era bom fazer parte de algo. O trovão cresceu e ficou enorme. Era um vira-lata preto com mancha branca no peito. Forte, protetor. Não deixava ninguém estranho chegar perto da casa. Mas era carinhoso comigo. Dormia no corredor, mas de manhã vinha deitar na porta do meu quarto até eu acordar. Me seguia pelo quintal. Sentava do meu lado quando eu costurava na varanda. Era companhia. Era presença. Era vida. Uma tarde, uns 4 meses depois de pegar o trovão, ouvi ele latindo diferente. Não era latido de aviso, era latido de alegria. Saí para ver o que era. Tinha uma cachorrinha na porteira, pequena, rajada, magra, olhando para o trovão com a cabeça inclinada. Ele estava do outro lado da cerca, abanando o rabo inteiro, fazendo festa. A cachorrinha ficou por ali uns 2 dias, vinha de manhã, ia embora de tarde. No 3º dia, não foi embora. Ficou. Dei o nome de Chispa porque era rápida e esperta. Agora tinha 2 cachorros. A casa estava ainda mais viva. 18 meses depois da partida dos irmãos, recebi uma carta que me fez chorar de felicidade. Dona, temos uma notícia. A gente alugou uma casa, pequena, 2 quartos, sala, cozinha. Tem um quintal onde o Elias já começou a plantar. Fica perto da serraria. É simples, mas é nossa. Pela primeira vez em mais de 15 anos, a gente tem um lar de novo. Um lugar onde a gente pode fechar a porta e estar em paz. Onde ninguém vai nos tirar.
onde a gente pode ser quem a gente é. A senhora não imagina o que isso significa. E tudo começou naquela tarde em que a gente estava sentado embaixo do jatobá e a senhora parou. Se a senhora tivesse passado reto, como seria? Mas a senhora não passou, a senhora parou, e isso mudou tudo. Chorei lendo aquela carta. Chorei de alegria pura. Respondi no mesmo dia. Parabenizei. Disse que ficava feliz demais. Que eles mereciam. Que torcia por eles. E no final escrevi algo que saiu do coração. Vocês também mudaram minha vida. Antes de vocês chegarem, eu estava morta por dentro. Só respirava. Só existia. Mas vocês me fizeram lembrar que ainda tem vida em mim. Que ainda posso ser útil. Que ainda importo. Então, obrigada. Por tudo. Por terem confiado em mim. Por terem ficado. Por terem partido sem mágoa. Por escreverem. Por não me esquecerem. Vocês são meus filhos do coração. E sempre serão. 2 anos e 3 meses depois da partida dos irmãos, numa quinta-feira de tarde, estava costurando na varanda quando o trovão começou a latir. Mas não era latido de alerta. Era latido de alegria. Ele corria em círculo, pulava, gemia de ansiedade. Levantei e olhei para a estrada. Uma caminhonete vinha vindo devagar, levantando poeira vermelha. Meu coração disparou. Não podia ser. A caminhonete parou no portão. 2 figuras desceram. Eu já estava chorando antes mesmo de ter certeza. Eram eles, Samuel e Elias. Mas não eram os mesmos homens que tinham partido. Estavam diferentes, mais cheios, mais fortes, o rosto menos marcado, os olhos mais vivos. Vestiam roupa simples, mas limpa, nova. Os sapatos eram bons. Pareciam homens que tinham encontrado paz. Abri o portão e os 2 vieram correndo. Me abraçaram junto. Os 3 ficamos ali, chorando, tremendo, sem acreditar. Vocês voltaram. Foi tudo que consegui dizer. A gente tinha que voltar. Samuel respondeu, a voz embargada. Tinha que ver a senhora. Tinha que agradecer pessoalmente. E tinha que trazer uma coisa. Elias completou. Foi até a caminhonete e voltou com uma caixa grande. Colocou no chão da varanda e abriu. Dentro tinha muda. Muda de planta. Várias, frutífera. Tinha pé de manga, de goiaba, de acerola, de limão. A gente trouxe um pedaço da nossa paz para plantar aqui. Elias disse, sorrindo. Para a senhora ter sombra, ter fruta, ter vida. Chorei mais ainda. Ficaram 3 dias. Nesse tempo plantaram as mudas todas no quintal. Consertaram coisas que estavam precisando de reparo. Pintaram a cerca de novo. Conversamos horas e horas, relembrando, rindo, chorando. Eles contaram de tudo, da vida no Pará, do trabalho, da casinha que tinham alugado e que agora, depois de economizar muito, tinham conseguido comprar. Era deles. Escritura em nome dos 2. Contaram que tinham procurado advogado, que estavam tentando reaver pelo menos parte do que tinha sido roubado. Não tinha muita esperança, mas estavam tentando, pelo menos para limpar o nome, para ter documento direito de novo. A gente existe de novo, dona, Samuel disse. Tem CPF, tem conta em banco, tem endereço. A gente voltou a ser gente de verdade. E contaram que assim que conseguirem, vão me buscar para passar um tempo lá. A senhora precisa conhecer a casa. Elias insistiu. Precisa ver a horta. A gente fez igualzinha àquela que eu comecei aqui. Prometi que ia. Um dia, quando der. No último dia, fizemos almoço juntos. Os 3, como antigamente. Arroz, feijão, frango caipira, salada da horta. Comemos devagar, conversando, rindo. Depois do almoço, sentamos na varanda. O silêncio era gostoso, não pesava, era cheio de afeto. A senhora está bem? Samuel perguntou. Estou, respondi, e era verdade. Estou bem de verdade. A gente percebeu, Elias disse. A senhora está diferente, mais leve. Vocês também. A gente se curou, Samuel falou baixinho. Os 3, cada um do seu jeito, mas a gente se curou. Eles partiram no sábado de manhã. Antes de ir, Samuel me deu um envelope.
Não abre agora. Abre depois que a gente for. Prometi. Abraçamos de novo. Choramos de novo. Mas era choro diferente. Não era desespero. Não era medo. Era só saudade antecipada. A gente volta, prometeram. Todo ano, a gente sempre volta. Vou estar aqui, respondi. Vi a caminhonete sumir na curva. Acenei até não ver mais nada. Voltei para a varanda. Abri o envelope. Dentro tinha uma carta e uma foto. A foto era dos dois, na frente da casinha deles, sorrindo, felizes. No colo de cada um cachorro. Vira-lata, resgatado. A senhora ensinou a gente a ajudar, dizia a carta. Agora a gente faz o mesmo. Resgata cachorro. Dá abrigo, cuida. É nossa forma de retribuir. E no final, obrigado, mãe, porque é assim que a gente te vê, como mãe. A mãe que a vida nos deu quando a gente mais precisava. Com amor eterno, seus filhos, Samuel e Elias. Segurei a carta contra o peito e deixei as lágrimas caírem. Filhos. Eu tinha filhos de novo. 3 anos depois daquele encontro na estrada, minha vida era irreconhecível. A casa estava bonita, pintada, arrumada. O quintal cheio de árvore frutífera plantada pelos irmãos. Tinha manga, goiaba, acerola. Dava fruta para mim e para metade da vizinhança. A horta produzia o ano todo. Eu vendia verdura na feira da vila. Não era muito dinheiro, mas ajudava. Tinha amizade. Tinha rede de apoio. Tinha gente que ligava para mim quando precisava de alguma coisa. E eu ligava também quando precisava. Não estava mais sozinha. Os irmãos cumpriam a promessa. Voltavam todo ano, ficavam uns dias, ajudavam, conversavam, matavam a saudade, e eu tinha ido visitar eles também. 2 vezes já. Fiquei 1 semana em cada visita, conheci a casa, a horta, a serraria, a rotina deles. Era bom ver eles tão bem, tão estabelecidos, tão felizes. Na segunda visita, Samuel me apresentou uma moça. Morena, simpática, trabalhava na escola da cidade, professora. A gente está namorando, ele disse, vermelho de vergonha. Fiquei tão feliz que chorei. Elias ainda estava sozinho, mas não parecia incomodado. Tinha a horta, tinha os bichos, tinha paz. Um dia ainda encontro alguém, ele disse, mas por enquanto tá bom assim. Comecei a ajudar mais pessoas também. Sempre que via alguém precisando, parava. Oferecia o que podia. Às vezes era só uma conversa, às vezes era um prato de comida, às vezes era um lugar para dormir por uma noite. Uma vez, uma mulher com 2 crianças apareceu na estrada, fugindo do marido violento. Dei abrigo por 3 dias até ela conseguir ajuda da assistência social. Outra vez, um rapaz passou mal bem em frente de casa. Ataque de diabetes. Levei ele para o posto de saúde na vila. Fiquei com ele até a família chegar. Resgatei mais cachorro, mais gato. Uma vez, até um passarinho com asa quebrada. Cuidei até sarar. Soltei de volta. A dona Lourdes, minha amiga viúva, brincava. Você virou a santa dos necessitados da região. Eu ria. Não era santa. Longe disso. Só tinha aprendido que ajudar cura. Que estender a mão para o outro é uma forma de curar a própria dor. Os irmãos tinham me ensinado isso. E agora eu passava adiante. Numa tarde de domingo, 4 anos depois daquele encontro que mudou tudo, estava sentada na varanda tomando café. Os pés de manga que os irmãos tinham plantado já estavam grandes. Davam sombra gostosa. O quintal estava cheio de galinha. Os cachorros dormiam no sol. A brisa trazia cheiro de capim. Olhei em volta e senti uma paz profunda. Não era a vida que eu tinha planejado quando casei com o Antônio. Não éramos eu e ele envelhecendo juntos, criando neto, rindo na varanda. Mas era uma vida boa, uma vida com sentido. Tinha amor, tinha propósito, tinha conexão. Peguei o caderninho onde escrevia as cartas para os irmãos e comecei uma nova. Queridos filhos, hoje estava pensando em como a vida é estranha. 4 anos atrás, eu estava completamente perdida. Não via razão em nada, só existia. Aí vocês apareceram.
2 estranhos sentados embaixo de uma árvore, e tudo mudou. Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês, talvez até mais, porque vocês me ensinaram que a vida continua, que a dor passa, que há esperança mesmo quando parece que não há. Ensinaram que família não é só sangue, é escolha, é afeto, é cuidado. Vocês são meus filhos e eu sou grata todo dia por terem cruzado meu caminho. Obrigada por existirem, obrigada por voltarem, obrigada por não me esquecerem. Amo vocês. Mãe. Dobrei a carta, coloquei no envelope. Ia mandar amanhã quando o Zé do Correio passasse. Tomei o último gole de café, olhei para o horizonte vermelho e sorri. O silêncio ao meu redor não pesava mais. Tinha virado música, suave, acolhedora, cheia de memória boa. O vento bateu nas folhas da mangueira. Os cachorros se espreguiçaram. As galinhas ciscavam tranquilas, tudo estava em paz, tudo estava certo. E pela primeira vez em muitos anos, eu não sentia mais falta de nada. Estava completa, estava viva, estava em casa. Não na casa de parede e telhado, mas na casa que a gente constrói dentro da gente, quando aprende a amar de novo, quando aprende a confiar de novo, quando aprende a abrir a porta para o inesperado e deixar a vida entrar. Essa casa ninguém derruba. Essa casa ninguém tira. Essa casa é para sempre. A carta chegou numa terça-feira de manhã, quando o sol já esquentava forte e eu regava a horta. O Zé do Correio buzinou na porteira. Trovão e chispa correram latindo, mais por costume que por real ameaça. Já conheciam o barulho daquela moto velha. Dona, tem carta! Limpei as mãos no avental e fui até lá. Zé me entregou o envelope com um sorriso. Do Pará de novo, né? Seus meninos escrevem certinho. Escrevem, confirmei, sentindo o peito apertar de saudade. Todo mês sem falhar. Mas quando peguei o envelope, percebi que era diferente. Mais grosso, mais pesado. E o selo não era do Pará, era de Goiânia. Voltei para a varanda com o coração batendo estranho. Aquela sensação de quando a gente sabe que algo importante está por vir, mas não sabe se é bom ou ruim. Sentei na cadeira de balanço que o Samuel tinha feito na última visita. Abri o envelope devagar. Dentro tinha 2 folhas. A primeira era uma carta do Samuel. A segunda era um documento oficial, com timbre dourado e carimbo de cartório. Comecei pela carta. Querida mãe, escrevo essa carta com as mãos tremendo. Não de medo, de emoção. Depois de 4 anos de processo de advogado, de briga com gente que a gente achava que tinha esquecido da gente, aconteceu. Ganhamos. Não tudo. Não a fazenda inteira que era dos nossos pais. Não a casa grande. Não as terras todas. Mas ganhamos o suficiente para provar que a gente existe, que a gente sempre existiu, que ninguém podia ter apagado o nosso nome. O juiz anulou os documentos falsos, reconheceu nossos direitos e devolveu uma parte da herança. Mãe, a gente tem terra de novo. Tem documento limpo, tem sobrenome reconhecido. Elias chorou quando o advogado deu a notícia. Eu também. Mas não choramos só de alegria, choramos porque lembramos de onde a gente estava quando tudo começou a mudar, sentados embaixo de um pé de jatobá, sem nada, sem ninguém, sem esperança. E uma mulher parou, uma mulher que também estava sofrendo, que também estava sozinha, que também tinha motivo para passar reto e não olhar, mas não passou. E isso mudou tudo. Se a senhora não tivesse parado naquele dia, a gente não estaria aqui agora. Não estaríamos vivos, provavelmente. Ou estaríamos vivendo de qualquer jeito, sem dignidade, sem futuro. Mas a senhora parou. E por isso, a gente sobreviveu. Por isso, a gente lutou. Por isso, a gente venceu. Então, essa vitória não é só nossa, é da senhora também. E tem mais uma coisa. O documento que vai junto com essa carta é a escritura de um pedaço de terra, 12 hectares, boa terra, com água, com pasto. Fica a 8 quilômetros da sua casa. É sua.
Não, mãe, não tente recusar. Por favor, a gente sabe que a senhora vai dizer que não precisa, que já tem a casinha, que já tem tudo o que quer, mas a gente precisa fazer isso. Precisa retribuir, precisa equilibrar as coisas, precisa dar para a senhora um pedaço do que a senhora nos deu. Segurança, futuro, paz. Essa terra é para a senhora plantar o que quiser, criar o que quiser, ou só olhar e saber que é sua, que ninguém pode tirar, que é raiz. E quando a gente vier visitar, e a gente vai vir sempre, a gente pode ajudar a cuidar. Pode plantar junto, pode construir junto, pode ser nosso projeto, nosso vínculo, nosso pedaço de chão em comum. Por favor, mãe, aceite, não como caridade, mas como amor, como família, como reconhecimento de que a senhora mudou nossas vidas e a gente quer mudar a sua também, para melhor, sempre para melhor. Com todo o amor do mundo, Samuel e Elias PS. Elias pediu para avisar que já separou umas mudas de fruta especiais para plantar lá quando a gente for. Ele está ansioso igual criança esperando visita. Terminei de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Peguei o documento. Era real. Escritura registrada. Em meu nome. Nome completo, CPF, tudo certinho. 12 hectares. Meus. Levantei da cadeira, meio tonta. Andei até a beira da varanda. Olhei para o horizonte, para a estrada vermelha, para o céu imenso. Terra. Eu tinha terra de novo. Não a terra que o Antônio e eu tínhamos sonhado comprar um dia. Não aquele projeto que morreu junto com ele, mas terra nova. Terra dada com amor. Terra que representava recomeço. Não perda. Segurei a escritura contra o peito e chorei. Chorei tudo o que tinha segurado. Chorei pela mulher que eu era 5 anos atrás, quebrada e vazia. Chorei pela mulher que eu era agora, cheia de amor e propósito. Chorei pelos meninos que tinham chegado sem nada e agora me davam o mundo. Trovão veio deitar aos meus pés. Chispa subiu no colo, lambendo meu rosto molhado. Fiquei ali muito tempo, só sentindo, só agradecendo. Na semana seguinte fui conhecer a terra. Pedi para o filho da dona Lourdes me levar de caminhonete. Era um rapaz bom, trabalhador. Ele conhecia a região toda. Quando chegamos, meu coração quase parou. Era linda. Tinha um córrego cortando no meio, água limpa, corrente, as margens cheias de buriti. Tinha pasto verde, tinha mata nativa num canto. Tinha terra boa para plantio, e no ponto mais alto tinha uma vista que dava para ver quilômetros, céu imenso, horizonte sem fim. É um pedaço de chão abençoado, dona, o rapaz disse. Quem ficar com essa terra vai prosperar. Desci da caminhonete e caminhei devagar. Senti a terra sob meus pés, o vento no rosto, o sol na pele. Era meu, aquilo tudo era meu. Me ajoelhei. Peguei um punhado de terra vermelha nas mãos, senti a textura, o cheiro. E pela primeira vez, entendi completamente o que os irmãos tinham tentado me dar. Não era só terra, era pertencimento, era raiz, era a certeza de que eu existia, de que importava, de que tinha lugar no mundo. Obrigada, sussurrei para o vento. Obrigada, meus filhos. Nas semanas seguintes comecei a planejar. Não queria fazer nada grande, nada complicado, mas queria usar aquela terra, fazer ela produzir, fazer ela ter vida. Conversei com o Elias por telefone. Ele deu 1000 ideias. Falou de agrofloresta, de consórcio de cultura, de galinha caipira solta, de horta orgânica. Mãe, a gente pode transformar aquilo num paraíso, ele disse, a voz cheia de entusiasmo. Vou pedir férias, vou passar 1 mês aí ajudando a começar. Samuel também ligou. Disse que ia mandar dinheiro para ajudar com cerca, com ferramentas, com o que precisasse. Não aceito recusa, mãe. A terra é da senhora, mas a gente quer participar, quer construir isso junto. E assim foi. 2 meses depois, Elias chegou. Ficou 5 semanas. Nesse tempo, fizemos cerca, plantamos árvore, fizemos canteiro, construímos um galinheiro grande,
Compramos 20 galinhas caipiras e um galo. Ele trouxe muda de tudo quanto é tipo: manga, goiaba, acerola, jabuticaba, caju, banana, mamão. Em 3 anos, a senhora vai ter fruta o ano todo, ele garantiu. Trabalhávamos de sol a sol. Eu, ele e o rapaz da Dona Lourdes que a gente contratou para ajudar. Era cansativo. Eu já não era nova. O corpo doía todo dia, mas era uma dor boa. Dor de quem está construindo, de quem está plantando o futuro. À noite, eu e Elias sentávamos na varanda da minha casa. Tomávamos café, conversávamos sobre o dia, planejávamos o próximo. "A senhora está feliz, mãe?" Ele perguntou uma noite. Olhei para ele, para aquele homem que tinha chegado 5 anos atrás quebrado, mudo, sem vida nos olhos, e que agora estava ali, forte, inteiro, sorrindo. "Estou", respondi. "Mais do que eu pensei que fosse possível um dia." "Eu também", ele disse baixinho. "A gente se salvou, né? Os 3. Salvamos." Quando Elias partiu, a terra já estava transformada. Tinha vida por todo canto. Planta brotando, galinha ciscando, água correndo no córrego, pássaro cantando nas árvores. Era começo, era promessa. Fiquei indo lá todo dia. De manhã cedo, antes do sol esquentar muito, levava os cachorros. Eles corriam pelo pasto, felizes, livres. Eu regava as mudas, verificava a cerca. Cuidava das galinhas, só ficava lá, sentindo, agradecendo. Um dia, 3 meses depois de Elias ter ido embora, estava sentada debaixo de uma mangueira que a gente tinha plantado quando ouvi barulho de motor. Caminhonete vindo pela estrada de terra que levava até lá. Levantei, fazendo sombra nos olhos com a mão para ver melhor. Era uma Toyota branca, velha, conhecida. Meu coração disparou. A caminhonete parou. 2 pessoas desceram, Samuel e Elias, mas não estavam sozinhos. Tinha uma moça com eles, a namorada do Samuel, que agora era noiva. Tinha um senhor de cabelo branco e tinha uma mulher de uns 40 anos com uma criança pequena no colo. Fiquei parada sem entender. Os irmãos vieram até mim sorrindo, me abraçaram. "Surpresa, mãe", Samuel disse. "O que vocês estão fazendo aqui? E quem é essa gente toda?" Elias me levou pela mão até o grupo. "Mãe, você conhece a Joana?" Apontou para a noiva do Samuel. "Esse aqui é o seu Domingos. Ele trabalha na serraria com a gente. É viúvo, perdeu a esposa ano passado. Não tem para onde ir nas férias." O senhor tirou o chapéu e acenou envergonhado. "E essa?" Samuel continuou apontando para a mulher com a criança. "É a Luciana, irmã da Joana. Acabou de sair de um relacionamento difícil. Tá precisando de um tempo longe de tudo." Ainda não entendi. "A gente trouxe eles para passar uns dias aqui", Elias explicou. "Pensei que podiam ajudar na terra e a senhora podia ter companhia." "Mas... Mãe", Samuel me cortou segurando minhas mãos. "A senhora nos ensinou que ajudar cura, que abrir a porta para o outro salva todo mundo. A gente aprendeu e agora a gente quer passar isso adiante." Olhei para aquele grupo, para o senhor viúvo e sozinho, para a moça com criança fugindo de situação ruim, para os meus meninos querendo fazer diferença na vida de alguém, igual eu tinha feito na deles. E entendi. O círculo estava se fechando. O que eu tinha plantado neles estava brotando. Estava se multiplicando. Estava criando raiz em outras vidas. "Claro", falei, a voz embargada. "Claro que podem ficar, todos, pelo tempo que precisarem." Aquela semana foi uma das mais bonitas da minha vida. Trabalhamos todos juntos na terra. O seu Domingos, que entendia de marcenaria, construiu um banco comprido debaixo da mangueira. A Luciana ajudou na horta. A criança, uma menina de uns 3 anos, corria atrás das galinhas e ria. À noite, fazíamos fogueira. Comíamos juntos. Conversávamos. Cada um ia contando sua história, suas dores, seus medos, e a gente ia se reconhecendo uns nos outros. O seu Domingos chorou quando falou da esposa. 40 anos de casamento. De repente,
sozinho, sem saber o que fazer com tanto vazio. A Luciana contou de anos de relacionamento abusivo, de juntar coragem para sair, de recomeçar do zero com uma filha pequena. Samuel e Elias contaram nossa história, de como tinham me encontrado, de como tudo tinha mudado. E eu contei do Antônio, da solidão. No dia em que parei para ajudar dois estranhos e encontrei família. A gente só precisa de alguém que veja, a Luciana disse numa noite. Só alguém que pare e olhe de verdade. Que diga, eu te vejo, você importa. É isso, concordei. É só isso. Quando todos foram embora, uma semana depois, a terra estava ainda mais bonita. Tinha o banco sob a mangueira. Tinha mais canteiro. Tinha uma cerca nova para o galinheiro. Tinha vida. Mas mais que isso, tinha história. Tinha memória de gente que tinha passado por ali e deixado parte de si. Fiquei sozinha de novo, mas não me sentia sozinha. Tinha os cachorros, tinha a terra, tinha as plantas crescendo, tinha cartas que chegavam, tinha visitas prometidas, tinha propósito. Sentei no banco novo, debaixo da sombra da mangueira. Olhei em volta. 5 anos atrás, eu estava morta por dentro, vazia, sem razão para continuar. Hoje, eu tinha terra, tinha filhos do coração, tinha gente que me amava, tinha vida transbordando ao meu redor. Tudo porque um dia eu tinha parado, tinha olhado para 2 estranhos debaixo de uma árvore e tinha visto gente. Tinha visto dor, tinha visto necessidade e não tinha passado reto. Essa escolha simples tinha mudado tudo, tinha me devolvido a vida. E agora estava criando raiz em outras pessoas também. O vento balançou as folhas da mangueira. Um bem-te-vi cantou. As galinhas ciscavam tranquilas. Fechei os olhos e respirei fundo. Gratidão. Era isso que eu sentia. Gratidão por ter parado, por ter ajudado, por ter amado. Gratidão pelos meninos que viraram filhos, pela terra que virou lar, pelo vazio que virou abundância, e gratidão pela segunda chance que a vida tinha me dado. Porque nunca é tarde, nunca é impossível, nunca está tudo perdido. Enquanto houver alguém disposto a parar, a olhar, a estender a mão, há esperança. Sempre há. Abri os olhos e sorri para o céu imenso. Obrigada, Antônio, sussurrei, por ter me ensinado a amar, por ter deixado em mim essa semente de cuidado. E olhando para a estrada vermelha que cortava o horizonte, acrescentei, e obrigada, meus meninos, por terem me encontrado, por terem ficado, por terem me ensinado que família a gente escolhe, que amor a gente constrói, que vida a gente planta. O silêncio ao redor era completo, mas não assustava mais. Era o silêncio que curava, o silêncio cheio de paz. E eu, finalmente, estava em casa. Não na casa de parede, mas na casa que é a vida quando a gente aprende a viver de verdade, com propósito, com amor, com esperança, sempre com esperança. Capítulo 7. A colheita. 7 anos depois. A manga estava madura. Peguei uma da árvore que Elias tinha plantado naquele primeiro mês, 7 anos atrás. A fruta era grande, pesada, cheirosa, mordi. O suco doce escorreu pelo queixo. 7 anos. Parecia impossível que tanto tempo tivesse passado desde aquela tarde chuvosa, quando 2 homens apareceram sentados debaixo do jatobá. Estava na terra agora. Minha terra. Todos os dias eu vinha. Não era mais só para trabalhar, era porque aqui tinha virado meu lugar, meu refúgio, meu pedaço de céu. A mangueira que deu a fruta estava enorme, dava sombra gostosa. Embaixo dela, o banco que o seu Domingos tinha feito. Do lado, a horta que não parava de produzir. Mais adiante, o pomar que Elias tinha planejado com tanto carinho. Manga, goiaba, acerola, jabuticaba, caju. Tudo produzindo agora. As galinhas tinham se multiplicado. Eu vendia ovo na feira da vila. Vendia verdura também.
Às vezes, vendia fruta quando dava demais. Não era muito dinheiro, mas era renda. Era dignidade, era propósito. Tinha construído uma casinha pequena aqui na terra também. Nada grande. Um quarto, uma cozinha simples, um banheiro. Samuel tinha vindo ajudar na construção 2 anos atrás, quando pediu férias. Ficou 1 mês inteiro. A gente trabalhou junto, pai e filho, porque era assim que a gente se via agora, sem vergonha de dizer. Às vezes eu dormia aqui, principalmente quando a lua estava bonita. Acordava com o som dos pássaros, com o cheiro da terra molhada de orvalho. A vida estava boa, plena, cheia, mas naquela manhã tinha uma agitação diferente no ar. Hoje era dia especial. Eles chegaram por volta das 10 da manhã. Primeiro foi a caminhonete do Samuel. Agora era uma mais nova, branca, conservada. Ele tinha prosperado. O trabalho na serraria tinha rendido. Tinha virado gerente. Ganhava bem. Desceram 4 pessoas. Samuel, a esposa Joana, tinham casado faz 2 anos numa festa bonita que eu tinha ido. E 2 crianças. Um menino de 3 anos e uma menina de 1 ano e meio. Meus netos do coração. Vó! O menino gritou correndo. Joana tinha ensinado ele a me chamar assim. E eu amava. Peguei ele no colo, cobri de beijo. A menina vinha atrás, nos braços da mãe, sorrindo com os 2 dentinhos da frente. Oi, mãe. Samuel me abraçou. Estava mais cheio, mais forte. O rosto tranquilo de quem tinha encontrado paz. Como está? Ótima, ansiosa. Ele riu. Nós também. Logo atrás chegou outra caminhonete. Elias. Ele tinha comprado uma usada ano passado. Dirigia devagar, com cuidado, do jeito dele, mas não estava sozinho. Quando a porta do carona abriu, meu coração pulou. Era uma mulher, morena, bonita, sorriso tímido. Elias deu a volta, pegou na mão dela. Vieram juntos até mim. Mãe, ele disse, e tinha nervosismo na voz. Essa é a Clara. A gente está junto faz 6 meses. Clara estendeu a mão, mas eu abri os braços. Ela veio, meio sem jeito, mas veio. Seja bem-vinda, filha, falei no ouvido dela. Senti ela relaxar no abraço. Elias fala da senhora todo dia, ela disse quando nos separamos. Disse que a senhora salvou a vida dele. A gente se salvou, corrigi olhando para o meu filho. Os 2. Mais carros foram chegando. O seu Domingos, que tinha voltado várias vezes depois daquela primeira visita. Tinha virado amigo. Vinha me ajudar na terra de vez em quando. Dizia que aqui ele se sentia útil de novo. A Luciana com a filha, que agora estava maior, com uns 10 anos. Lindona, esperta. A mãe tinha conseguido emprego bom numa cidade vizinha. Tinha alugado uma casinha. Estava recomeçando de verdade. A dona Lourdes, minha amiga viúva, com os filhos e netos. A dona Neuza do mercadinho, com o marido que tinha se recuperado da doença. O Zé do Correio, que nunca faltava quando eu fazia reunião aqui. E mais gente. Gente que eu tinha ajudado em algum momento desses 7 anos. Gente que tinha passado por aqui, ficado uns dias, se recuperado e seguido em frente. Mas que não esquecia, que voltava. Ao meio-dia tinha mais de 30 pessoas na terra. Tinha a mesa comprida montada embaixo da mangueira. Tinha comida de tudo que era tipo. Cada um tinha trazido alguma coisa. Galinhada, arroz, farofa, vinagrete, salada, bolo, refrigerante. As crianças corriam pelo pasto. Os adultos conversavam em grupos. Os cachorros, agora eu tinha 5, todos resgatados, circulavam entre as pessoas pedindo agrado. Era festa. Mas não era aniversário, não era casamento, não era nada tradicional. Era algo novo, algo que a gente tinha inventado. Quando todo mundo estava servido, Samuel bateu na garrafa com a colher pedindo atenção. O burburinho foi cessando. Todo mundo se virou para ele. Gente, ele começou, a voz firme, mas emocionada. Vocês sabem por que a gente está aqui hoje. Acenou. Murmúrio de concordância. Faz 7 anos que essa terra ganhou vida. 7 anos que a minha mãe...
Apontou para mim e meus olhos encheram d'água. Começou a construir esse lugar. Não para ela, para gente, para a comunidade, para quem precisa. Parou. Respirou fundo. Quando eu e meu irmão chegamos aqui, a gente não tinha nada, nada mesmo, nem dignidade. A gente tinha sido apagado do mundo. E essa mulher olhou para mim, nos viu, parou, nos acolheu. Elias se levantou ao lado do irmão, pegou a palavra. E não foi só a gente, foi o seu Domingos quando ficou viúvo e não sabia o que fazer com a solidão. Foi a Luciana quando precisou fugir e recomeçar. Foi tanta gente. Olhou em volta. Várias pessoas acenaram, limpando lágrimas. Então hoje, Samuel voltou a falar, a gente quer oficializar uma coisa. Uma coisa que a mãe já faz informalmente faz tempo, mas que agora vai ter nome. Vai ter estrutura. Abriu uma pasta que estava na mesa. Tirou um papel. Esse aqui é o estatuto do projeto Terra de Acolher. É uma associação sem fins lucrativos que a gente registrou. A proposta é simples: oferecer acolhida temporária para quem está em situação de vulnerabilidade. Um lugar para ficar uns dias, umas semanas. Um lugar para respirar, para se reorganizar, para recomeçar. Joana pegou a palavra. Tem gente que só precisa de um teto por um tempo, de comida, de alguém que escute, de trabalho temporário para juntar um dinheiro. Aqui pode ser esse lugar. A gente não vai resolver a vida de ninguém, Elias continuou, mas pode ser uma ponte, um respiro, como foi para a gente. Samuel olhou para mim. E a dona da terra, nossa mãe, aceitou doar metade dos 12 hectares para o projeto. 6 hectares vão virar espaço comunitário, com alojamento simples, com horta coletiva, com galinheiro, com pomar, tudo que a gente já começou, mas agora de forma organizada. As pessoas começaram a bater palma. Eu estava chorando. Não sabia de nada disso. Os meninos tinham preparado tudo em segredo. Samuel veio até mim, me deu a mão, me levantou. Mãe, a senhora concorda? Olhei em volta, para as caras, para as pessoas que tinham sido tocadas de alguma forma por esse lugar, por essa terra, por esse gesto simples de parar e ajudar. Concordo, respondi, a voz embargada, de coração. A festa explodiu, abraço, choro, riso. Elias me abraçou apertado. A senhora plantou amor, mãe. Agora a gente vai colher junto. Naquela tarde fizemos a primeira reunião oficial do projeto. Sentamos em círculo, embaixo da mangueira. Cada um deu opinião. Cada um contribuiu com ideia. O seu Domingos se ofereceu para construir os alojamentos. Disse que ainda tinha força e habilidade, que queria ser útil. A Luciana, que trabalhava com assistência social agora, disse que podia ajudar a identificar pessoas que precisavam, que podia fazer a ponte entre o projeto e os serviços públicos. A dona Lourdes ofereceu ajuda com costura. Disse que podia ensinar algum ofício para as mulheres que viessem. Samuel e Elias iam bancar a construção inicial. Iam comprar material, ferramentas, o que precisasse. Mas depois, a ideia é que o projeto se sustente, Samuel explicou, vendendo o excedente da produção, fazendo parcerias, buscando doação. E a casa da mãe? Alguém perguntou. Ela vai morar aqui? Olhei para a casinha que eu tinha construído. Depois olhei para minha casa velha, lá na estrada, onde tudo tinha começado. Vou ficar entre os dois lugares, respondi. Às vezes aqui, às vezes lá, onde for mais necessário. E a gente vai estar sempre por perto, Elias garantiu. Vamos vir de 2 em 2 meses. Vamos ajudar, vamos acompanhar. Clara, a namorada dele, falou pela primeira vez. Eu também quero ajudar. Sou enfermeira. Posso dar orientação de saúde básica para as pessoas que vierem. Olhei para ela com carinho. Elias tinha encontrado alguém bom. Alguém que entendia, que queria somar. Vai ser lindo, a dona Neuza disse. Vai mudar muita vida. Já mudou, corrigi. Já está mudando. Quando o sol começou a baixar e o pessoal foi embora, fiquei só com Samuel e Elias. Os 3 sentados no banco,
olhando o horizonte vermelho. Vocês têm certeza disso? Perguntei. É muita responsabilidade, muito trabalho. A gente tem certeza, Samuel respondeu. A senhora nos ensinou que a vida faz sentido quando a gente ajuda, Elias completou. A gente só quer multiplicar isso. Fiquei quieta, sentindo o vento, o cheiro da terra, a presença dos meus filhos ao lado. 7 anos atrás eu estava sozinha, quebrada, sem esperança. Hoje tinha família, tinha propósito, tinha legado. Porque o que a gente planta no coração dos outros não morre. Cresce, multiplica, vira floresta. Estou orgulhosa de vocês, falei baixinho, muito orgulhosa. E a gente de você, mãe, Samuel respondeu. Ficamos ali até a noite cair completamente, até as estrelas aparecerem, até o silêncio ficar cheio de grilos e sapos cantando no córrego. E naquele silêncio entendi completamente. A vida tinha me devolvido tudo que eu pensei que tinha perdido para sempre. Não da mesma forma, não do mesmo jeito, mas de forma melhor, mais profunda, mais verdadeira. Tinha família que eu escolhi, amor que eu construí, propósito que eu plantei, e agora estava colhendo. A colheita era abundante e ia alimentar muita gente ainda. 3 meses depois. A primeira pessoa a chegar no projeto Terra de Acolher foi uma mulher de uns 50 anos. Chegou a pé, pela estrada de terra, carregando uma sacola rasgada, o rosto marcado pelo sol e pelo sofrimento. Estava passando em frente ao portão quando viu a placa nova. Terra de Acolher, espaço de apoio temporário. Parou. Ficou olhando. Eu estava na varanda da casinha. Vi ela. Levantei. Nossos olhos se encontraram. Vi no olhar dela o que eu tinha visto no olhar de Samuel e Elias 7 anos atrás. Desespero, cansaço, medo. Mas também vi algo mais, uma fagulha minúscula de esperança. Abri o portão. Oi, falei. Posso ajudar? Ela hesitou. Olhou para a placa. Olhou para mim. Esse lugar é de verdade? É. Aceita qualquer pessoa. Aceita quem precisa. Ela engoliu seco. Os olhos encheram d'água. Eu preciso. Abri o portão mais ainda. Fiz sinal para ela entrar. Então seja bem-vinda. Ela deu um passo, depois outro. Entrou. E quando passou por mim, sussurrou. Obrigada. De nada, respondi. Aqui é um lugar seguro. Pode ficar o tempo que precisar. Vi ela entrar. Vi os ombros relaxarem. Vi a sacola rasgada escorregar da mão para o chão. E sorri, porque o círculo continuava. O amor continuava se multiplicando, e a terra continuava acolhendo, como sempre faria, para sempre. Fim.